A mensagem de hoje é sobre desespero. Segunda-feira, dia 30 de janeiro. Há momentos mesmo e situações na vida que pode levar uma pessoa ao desespero. Tem pessoas que passam por situações super dramáticas, situações catástrofes mesmo que acontecem, e a gente fica imaginando assim a dor do coração, né, das pessoas, porque a gente só sabe se estiver vivendo na pele a mesma situação. A gente pode se compadecer, a gente tem pena, a gente às vezes quer ajudar, mas a dor, só a pessoa que está passando é que sabe, não é? E cada pessoa tem uma estrutura diferente para enfrentar certos problemas, certas situações. E há situações que são muito difíceis, que são muito sérias. Há uma história, tem um hino muito famoso, que fala, muito antigo, e que se tornou famoso pela beleza da letra e do testemunho dessa música, que fala, tá tudo bem com a minha alma, não é? Vai tudo bem. Na verdade, numa viagem de navio, esse homem tinha perdido a esposa e os 2 filhos num acidente. E ele ficou sozinho, foi uma situação, uma tragédia, né? Ele perdeu toda a família de uma vez. Situações assim, a gente não pode imaginar o tamanho da dor, né, do coração. A gente vê que tem pessoas que passam por situações muito, muito difíceis, que deixa a pessoa achar que não tem solução, que ela não tem mais força, que ela não consegue mais solução para a vida, não tem mais razão de viver, não tem mais força para viver. Cada um de uma maneira diferente, mas há tantas pessoas que entram em desespero. E o desespero, né, a palavra já diz, desesperança, é não ter esperança, não ver saída, não ver opção para a vida. A dor é tanta que acha que a única saída é acabar com a própria vida, ou que o mundo acabou. Quando a pessoa não chega ao extremo, às vezes a pessoa entra num buraco, numa depressão profunda, que não consegue mais sair por causa de tamanha dor que passa. A palavra de Deus fala de momentos assim, a palavra de Deus menciona várias situações em que o ser humano pode estar em extrema angústia e dor na sua alma. E a palavra de Deus menciona em vários momentos mensagens de conforto, de ânimo, para que a gente encontre esperança, ainda quando a gente não está vendo nenhuma esperança. Que a gente consiga olhar para Deus, encontrar nele uma saída quando parece não existir mais nenhuma saída. Então, como era Moisés diante do Mar Vermelho, o faraó vindo atrás para tomar, ele não tinha saída, e nesses momentos você entra em desespero, o que é que eu vou fazer? Imagina Daniel quando foi jogado dentro da cova dos leões. Aqueles leões estavam famintos, propositadamente deixados sem comer, sem alimento, para quando entrasse ali um prisioneiro, um condenado à morte, os leões se alimentavam daquela pessoa. Daniel sabia o que acontecia naquela cova de leões. Quando ele foi jogado lá dentro, ele sabia o que podia acontecer. Era uma situação para a pessoa ter desespero, não é? Paulo e Silas, certa vez, foram presos por causa do testemunho da fé deles. Eles foram levados à prisão para ser condenados. São momentos que a gente pensa, que situação injusta, né? José, no Egito, também foi preso, acusação falsa. Acusação falsa, ele foi preso e ficou anos e anos na cadeia por causa de uma falsa acusação. São coisas que podem levar uma pessoa a desespero. Mas há situações e situações, e quando todas as pessoas que nós vemos as histórias na palavra de Deus, que tiveram razão para se desesperar, tiveram motivos para desespero, mas que olharam para Jesus, olharam para Deus e buscaram força e graça em Deus,
para não entrar em desespero. Essas pessoas conseguiram superar os momentos mais difíceis na vida. Daniel orou, entrou na cova dos leões com paz no coração. Ele disse para o rei na porta antes de entrar: o Deus que eu sirvo tem poder de me livrar da boca dos leões. Mas se ele não me livrar, tudo bem, ele é Deus, né? Ele faz a vontade dele. Mas ele tem poder, o Deus que eu sirvo tem poder para me livrar se ele quiser. E Daniel entrou na cova dos leões, esteve na cova, os leões famintos não fizeram nada com Daniel. Deus fechou a boca dos leões. Daniel estava em paz. Ele tinha esperança e fé, na certeza de o Deus que ele servia podia fazer um milagre ali, e fez. Também a gente vê Paulo e Silas, quando estavam na cadeia, ao invés de estarem em desespero, apavorados, reclamando: por que eu estou preso, por que eu estou aqui agora, minha família, minha casa, como é que vai ser? E se me botarem aqui, se me condenar à morte, se me chicotear, o que vai acontecer? Em vez de ficar falando do problema, reclamando e murmurando do problema, a Bíblia diz que Paulo e Silas começaram a cantar. Começaram a cantar e a louvar a Deus dentro da cadeia. Os outros prisioneiros todos podiam ouvir o cântico daqueles dois. E eu imagino que eles ficavam: como que esses caras podem cantar? Nós estamos aqui na situação terrível, como é que eles ainda estão cantando? Mas a Bíblia diz que eles cantaram e cantaram louvores a Deus. E o que aconteceu? Um terremoto que quebrou as paredes, as celas, os grilhões da cadeia, a cadeia ficou aberta, eles podiam ter fugido, mas também eles não fugiram, eles ficaram quietinhos lá. E o carcereiro falou: eu é que vou morrer agora, porque as autoridades vão vir e vão saber que a cadeia abriu e os prisioneiros fugiu. E Paulo falou: não, ninguém fugiu, nós estamos aqui. Nós não temos que fugir. Eles tinham paz no coração no meio daquela situação toda. Eles tinham paz no coração porque tinham a certeza que havia um Deus todo-poderoso, que eles conheciam, que eles amavam, em quem eles confiavam, que estava cuidando deles, mesmo naquela situação difícil. São tantas as passagens. Moisés, Deus foi orar e Deus falou com ele: levanta e fala para o povo para marchar e entrar para o mar adentro. E Deus abriu as águas daquele mar e ele passou com toda a multidão para o outro lado, a pés secos, sem se molhar. Deus fez milagres, um milagre atrás do outro é mencionado na palavra de Deus. E a gente sabe que Deus é esse Deus que faz milagres. A gente sabe que Deus é esse Deus que pode intervir e mudar tudo. Então, na hora de que a gente passar por situações que são de dor, de sofrimento, na hora que a gente estiver passando por situações que parecem desesperadoras, situações que tem peso para levar ao desespero, nós temos que correr e nos segurar na fé, aquela confiança. A fé é a certeza do que você espera, mas você não está vendo. A fé é loucura, né? Você acreditar numa coisa que você não está, a circunstância que você vê fala tudo o contrário. Mas no seu coração a fé fala assim: vai dar certo, Deus está comigo, vai ter saída. Eu não estou vendo saída, mas tem uma saída. Não tem jeito, mas Deus tem um jeito. A fé vê a solução onde não tem solução. A fé traz paz na alma, dentro da gente. E a paz que vem da confiança de que Deus vai fazer alguma coisa, deixa a gente descansar e passar pela situação sem desesperar, confiando na promessa de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz, o texto de hoje. Olha o que a palavra de Deus diz, não é? Sobre essa situação. O texto de hoje são dois textos, Mateus capítulo 11, verso 28, mas eu coloquei até o verso 30, e depois o Mateus capítulo 28. Primeiro Mateus 11, 28, e depois capítulo 28. Diz assim:
Jesus falando, não é? Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Jesus está nos convidando. Olha que coisa linda. Jesus nos convida. Venha para mim. Venha até mim. Venha para o meu colo. Venha para o meu aconchego. Venha para a minha presença. Se você está cansado, vem descansar no meu colo. Vem que eu vou te carregar. Você já ouviu aquela poesia da caminhada? Tem até uma música, né, que fizeram com a poesia, de caminhadas pegadas na areia, que os momentos mais difíceis da vida, eu olhei, só tinha uma pegada. E eu falei, como é que na hora mais difícil o Senhor me abandonou? E Deus falou, não, nessa hora essa pegada na areia aí, esses passos não é seu não, é meu. Eu te carreguei no colo nessas horas mais difíceis. Então, uma poesia linda que mostra essa fé, essa confiança que Deus está conosco, que a presença dele é o nosso conforto. É a graça dele que dá força a gente para caminhar. Ele disse, vem a mim. Ele nos convida a vir para ele com o nosso cansaço. Para aqueles que estão cansados, chega um ponto assim, eu não aguento mais, eu não dou mais conta. Eu estou sobrecarregado, eu estou com um fardo, eu estou com a carga em cima de mim, que é muito difícil de levar. Tem pessoas que têm responsabilidades da família, que às vezes é arrimo da família, tem responsabilidade do trabalho, que é grande, tem responsabilidade, às vezes, com pessoas doentes que dependem deles. Tem gente que tem um fardo, sobrecarrega seus ombros, é muita coisa em cima de uma pessoa só. E a pessoa se sente sobrecarregada, se sente, não vou dar conta, não estou aguentando mais. E, às vezes, tem o fardo emocional, que, às vezes, está no coração. As emoções que entram mais em conflito ainda, quanto mais as situações difíceis acontecem na vida. Tem pessoas que se sentem abandonados, rejeitados, talvez por um pai, por uma mãe, por alguém. Tem gente que se sente mal amado, tem gente que acha que não tem valor, não vê o valor que tem uma estima baixa, não se valoriza, não se ama, não se perdoa por algo que fez no passado. Tem gente que carrega um peso na alma, não é? De falta de perdão, de perdoar alguém que magoou, que ofendeu, carrega mágoa, ressentimento, tantos sentimentos. Esses sentimentos todos juntos vai formando esse fardo, esse peso que é difícil de carregar. E quando os problemas acontecem, a pessoa fica ainda num estado ainda mais difícil e chega ao desespero. Chega ao ponto de achar que não tem mesmo solução. Chega a ponto de pensar que Deus ouve todo mundo, menos a minha oração. Que Deus ajuda todo mundo, menos eu. Que Deus atende todo mundo, menos eu. E, às vezes, a pessoa se sente assim, isolada no mundo, sozinho, sem amigos, sem companhia, sem ajuda, sem esperança, sem fé. Jesus está dizendo aqui, venha a mim. Vem para o meu braço. Vem para o meu colo, vem para o meu aconchego. Jesus está nos convidando a ir até ele, se nós estivermos cansados. E ele dá uma promessa, vem, porque quando você vier, olha o que é que eu vou te dar. Eu darei descanso. Eu vou te dar descanso, eu vou te aliviar o seu fardo, eu vou aliviar a sua dor, eu vou tirar o excesso dos seus ombros, eu vou te ajudar a carregar esse fardo, eu vou tirar o cansaço, o estresse, o desespero da sua alma, eu vou te dar paz no coração para enfrentar essas situações. Ele diz ainda mais, tome sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim. Sabe o que é o jugo, né? Quando você põe o jugo, aquela canga que vai do boi, que o boi carreiro, ou às vezes na cabra que põe dois juntos, Jesus está dizendo, põe o jugo em mim, eu e você, toma o meu, porque o meu jugo é fácil, é suave, é leve.
Eu vou te ajudar a carregar, você não vai estar sozinho carregando o fardo, porque toma eu e você junto. Toma sobre você o meu jugo e aprenda de mim. Aprende comigo como é que carrega as dificuldades, o fardo, o peso e o cansaço. Aprenda comigo, pois eu sou manso e humilde de coração. Eu sou manso. A mansidão de Jesus traz mansidão para o nosso coração. A voz dele é suave, é doce e acalma a nossa alma. A voz de Jesus traz aquela paz que, quando a gente está no desespero, aquela voz chega e tranquiliza a gente, dá a certeza de que ele está com a gente. A voz de Jesus, a presença dele, dá para a gente essa certeza de que eu não estou sozinho. Então, ele diz, aprende de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Em mim você vai encontrar descanso. Em mim, na minha presença, na minha pessoa, junto comigo, você vai encontrar o descanso que você está procurando. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É fácil de carregar. Com Jesus, é fácil de carregar. Jesus não prometeu para a gente uma vida sem problema. Jesus nunca prometeu uma vida sem dificuldade, sem tribulação, mas ele prometeu estar conosco, e ele prometeu nos ajudar a carregar o fardo. Ele nos prometeu que com ele o fardo fica leve, fica fácil de carregar. Jesus prometeu estar conosco. Em Mateus capítulo 28, verso 20, ele diz, eu estarei sempre, olha aqui, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Eu estarei sempre com vocês. Essa é uma promessa de Jesus. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deixa eu contar uma experiência que eu já contei aqui, eu acho, muito tempo atrás. Tem muita gente mais nova que talvez não tenha ouvido ainda. Uma experiência que eu já tive com Deus uma vez, que me deu uma segurança, uma paz, uma tranquilidade, quando a gente vê a presença de Deus com a gente. Eu estava sozinha, morava em Recife, Pernambuco, e eu saía da aula, fazia um curso à noite, e a aula terminava já às 10 horas da noite. Era um horário perigoso para sair e ficar no ponto do ônibus, para esperar um ônibus para ir para casa. Geralmente eu ia junto com os colegas, que a gente ia junto para o ponto do ônibus de propósito, pegava o ônibus junto para ninguém ficar sozinha, né? E não ter problema de assalto, era um lugar muito perigoso ali, naquela vizinhança. E nesse dia eu tinha prova, e eu acabei atrasando, fui a última a entregar a prova, fui a última a sair da sala de aula e me enrolei, porque os colegas todos foram embora e eu fiquei para trás sozinha. Então eu estava sozinha naquele dia, e fui caminhando para o ponto do ônibus. Quando eu cheguei na rua, deserta, não tinha ninguém. E para piorar a situação, a luz do poste, que tinha única do ponto do ônibus, estava queimada, estava numa escuridão o lugar. Eu falei, meu Deus. E o ônibus, eu tinha perdido o ônibus de todo dia, que a turma passava, eu tinha que esperar o próximo. Você sabe, essas horas da noite o ônibus demora. E eu fiquei ali, por um minuto começou a me dar pânico, pavor. A situação era feia, o lugar estava escuro, perigoso, eu sozinha, eu comecei a ficar com medo. E se a gente deixar o medo tomar conta da gente, é absurdo, né? A gente entra em pânico mesmo. Quando eu percebi que o meu coração estava apertado, que eu comecei a tremer, que ficar com medo, eu então comecei a orar. E eu orei em voz alta, falei, Senhor Jesus, eu sei que eu não estou sozinha nesse lugar. O Senhor está comigo, o Senhor prometeu que o Senhor está comigo todos os dias, toda hora, o Senhor está aqui do meu lado. E é o Senhor que está aqui, o Senhor que vai ficar comigo, e o Senhor vai cuidar de mim nessa situação aqui. E naquela hora eu orei e falei, esse lugar está escuro, eu preciso de luz aqui. Gente, na mesma hora que eu orei, 3 postes, aquela rua só tinha um que funcionava, tinha tempos que eu estava pegando ônibus naquele lugar, só tinha um poste que funcionava. Mas na hora que eu orei, 3 postes acendeu as luzes. E passou a funcionar, desde aquele dia. E eu fiquei numa rua toda iluminada.
E o ônibus veio rapidinho. Naquela hora que a luz acendeu, me deu uma fé. Eu respirei fundo. Sabe quando você fala assim, opa, tá comigo Jesus, eu tô com tudo e não quero nada. Que aí você enche de fé. Você se enche de fé. Você vê que você está sozinho, você fala com Deus e vê Ele te responder na mesma hora, o seu coração se enche de fé, de confiança. E aí o medo, ó, perna para que te quero, o medo vai embora. E a gente fica com confiança, com esperança, com certeza de que Deus realmente está cuidando da gente. Essas experiências, ninguém nunca mais vai tirar do coração da gente. Toda vez que eu leio esse versículo, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Toda vez que eu leio, eu vou me lembrar daquele momento, naquela rua escura, como é que Jesus provou para mim que eu não estava sozinha. Gente, não tem preço essa certeza, essa confiança. Andar com Jesus dá para a gente essa segurança. A gente começa a ter experiência com Deus. A gente começa a falar com Ele e ver que Ele atende, que Ele ouve. Eu quero te desafiar a orar, a conversar com Deus. Não só aqui na hora da reunião da oração, muito bom esse momento junto aqui, mas eu quero te desafiar a você conversar com Deus no seu dia a dia, no seu trabalho, lá quando você está sozinho, na sua cama, quando você está dormindo à noite, deitado para dormir. Eu quero te desafiar a você conversar com Deus, a você abrir o seu coração para Deus, você falar para Ele aquilo que está te incomodando, aquilo que está doendo na sua alma, aquilo que está te causando medo e desespero. Qual situação que está te deixando inseguro e com medo? O que está trazendo para você preocupação, ansiedade, que você não está conseguindo dormir, você está perdendo o apetite, perdendo o sono? O que está te causando gastrite nervosa? Que está te causando? O que é que está te causando esse desespero? Jesus está te convidando. Traz para mim esse problema. Traz e coloca nas minhas mãos. Fala comigo. Vinde a mim. Todos que estão cansados e sobrecarregados, venha para mim, traz o seu problema para mim, Jesus está falando, e você vai ver que eu cuido de você, você vai ver que eu respondo a oração, você vai ver que o meu fardo é leve, você vai ver que você pode aprender de mim, aprender a ser manso, aprender a ser humilde, aprender a ter paz no coração, a mansidão, a paz que vem da presença de Deus. Queridos, é a coisa mais linda, porque ainda que a situação e o problema não resolveu, não passou, o problema está lá, mas você tem paz no coração. Jesus, às vezes, não resolve o problema na hora, mas ele começa a mudar o seu coração para como que você vai enfrentar o problema. Jesus começa a trabalhar dentro da gente e dá a gente outra maneira de encarar os problemas dessa vida, com fé, com confiança nele, sabendo que você não está sozinho, que ele está do seu lado. E é isso que faz toda a diferença na nossa vida, que a gente vai enfrentar problemas, mas a gente vai enfrentar em paz. A gente vai enfrentar na presença de Deus. A gente vai passar pelo vale da sombra da morte, como diz no Salmo 23, mas tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu vou passar por esse vale, mas o Senhor vai passar comigo, junto comigo. O Senhor não vai me deixar sozinho, o Senhor vai estar do meu lado. Essa segurança, essa graça de Deus na nossa vida não tem preço. Conhecer Jesus e tomar o fardo dele, aprender com ele e desenvolver, exercitar a fé, né? A gente vai na academia para trabalhar e fazer os músculos ficar mais forte, faz caminhada para poder exercitar o corpo. A Bíblia manda a gente exercitar a fé, praticar ela, colocá-la na prova, na prática todo dia, para ela se tornar cada vez mais forte. Então, eu começo a orar e pedir a Deus ajuda em tudo da minha vida, porque aí eu vou ver Deus me respondendo, me ajudando, e a minha fé vai só se fortalecendo e aumentando cada dia mais. Então, é hora da gente praticar, exercitar a fé, essa confiança num Deus que nos ama, que prometeu que Ele está conosco, e Ele está conosco. Basta a gente estar com Ele. Primeiro ele chama, vinde a mim. Então, nós temos que ir para Ele e ficar com Ele. E aí a gente vai ver que Ele está com a gente todos os dias. Que Deus abençoe a palavra dele no nosso coração,
Que Deus abençoe o seu coração com fé, com esperança, seja qual for a situação difícil que você está passando. Há um Deus que te ama, que prometeu te ajudar e prometeu te dar paz e descanso nessa situação. Então, busque ao Senhor. Se precisar conversar com alguém em particular, falar do problema, pode me procurar também no particular e a gente conversar, a gente orar junto, ou às vezes pedir um pedido de oração que você não quer expor no grupo, você pode falar em particular e eu vou estar orando por você em particular também. Deus conhece, sabe, não precisamos expor todos os problemas no grupo de oração. Pode ter coisas que é só entre você e Deus. Tranquilo. Ele conhece seu pensamento, seu coração, não é? Não depende de falar aqui para ele nos ouvir, porque o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. Que Deus maravilhoso. Então, que ele abençoe a palavra dele no nosso coração nesta noite e que ele nos enche dessa fé, dessa confiança maravilhosa nele. Cada pedido de oração do grupo, cada vez que a gente ouve que Deus respondendo as orações, são injeções de fé que a gente recebe, que faz a fé da gente ficar ainda mais forte, né? Então, que Deus continue nos abençoando nessa caminhada, e um abençoando o outro com as nossas experiências de fé. Por isso que é importante contar, compartilhar, falar do que Deus está fazendo, porque isso ajuda a gente a ter cada dia mais fé, não é? Deus nos abençoe. Se alguém